E aí, segunda série, estamos aqui de volta online. Hoje a gente vai responder algumas questões com vocês de sociologia, tá? Do capítulo 5, Sociedade Capitalista e os Autores do Liberalismo, certo? Que vocês já sabem que a metodologia das aulas de vocês online mudaram, né? Vocês vão ter aula de conteúdo, aula de resolução de exercício, como é o caso dessa, e lives para a gente tirar a dúvida de vocês. A minha vai acontecer na sexta-feira, certo? Vamos responder algumas questõezinhas relacionadas aí ao capítulo 5, Sociedade Capitalista e os Autores do Liberalismo, e a gente vai precisar relembrar algumas coisas para responder as questões, né? Como o surgimento do capitalismo, né? Que vai ter um acúmulo primitivo de capitais que vai acontecer lá na sociedade mercantilista, né, na formação dos estados nacionais modernos. Né, vai impulsionar o crescimento das forças produtivas, mas que só vão se consolidar com a industrialização e a Revolução Industrial, que vocês sabem muito bem disso, que nós já debatemos em história, tá? Há também, né, por conta disso, a liberação da mão de obra, transformando esta em mão de obra livre e assalariada, porque sem isso o capitalismo não vai deixar de existir, certo? Não vai existir, desculpe. E também o investimento que vai ser feito na produção, em reinvestimento na produção. Esses são dois fatores que vão permitir o surgimento do capitalismo, como a gente conhece hoje, apenas com a indústria, certo? A mão de obra livre assalariada generalizada, a construção de um mercado consumidor e o reinvestimento na produção para fazer com que a circulação possa, né, se constituir. A partir daí, né, vão ter várias análises de como o capitalismo vai se desenvolver. Né? Vai ter a obra clássica, né, do Karl Marx, né, o Capital, que é talvez a principal obra sobre o desenvolvimento do capitalismo, né, que vai estudar as questões internas, a economia política e várias outras coisas importantes. Né? Vai ter a teoria do Paul Suisse e do Maurice Dobb sobre a teoria do desenvolvimento do capitalismo, um debate importante que vocês precisam conhecer. Né, e vai estar presente, né, esteve presente na nossa aulinha, né, de conteúdo do capítulo. Então, vejam lá, né, qual foi o debate que nós fizemos, tá? Vai ter o liberalismo econômico, que vai ser criado pelo Adam Smith, né, lá no século XIX, 18 e 19, e que vai se desenvolver aí como grande parte da economia capitalista até a crise de 1929, que aonde após a Segunda Guerra vai ser colocado o estado de bem-estar social como uma nova forma de desenvolver o capitalismo através da intervenção do Estado na constituição na mudança na qualidade, né, nas áreas sociais, né, na saúde, na moradia, na previdência social, vai ter um investimento massivo nessas áreas, vai aumentar em alguns países a diminuição do abismo entre ricos e pobres, né, vai diminuir aí a desigualdade social em alguns lugares. Porém, né, quando acontece a crise do petróleo em 1973, né, o neoliberalismo, que era uma teoria que vai ser criada nos anos 40, vai ganhar cor. Vai começar a questionar, né, por conta de uma necessidade, né, o estado de bem-estar, e vai se tornar aí, com o seu laboratório durante as ditaduras militares na América Latina, no Chile, né, com Milton Friedman, né, a base para intervenção nos anos final dos anos 70 início dos anos 80, né, na Inglaterra e nos Estados Unidos, com o Ronald Reagan e com a Margaret Thatcher, né, e que hoje, né, é questionado aí devido à sua atuação durante o processo da crise econômica atual que nós vivemos e também da pandemia. Né. O neoliberalismo, a gente vai debater um pouco das suas características nessas questões e também da crítica que é feita a essa forma de organização política, que é a do Brasil hoje, tá? Inclusive é ultraliberal, né? Gente, o que acontece? Você vai pegar aí o seu livro digital, o livro físico, para a gente dar início às questões. Nós vamos responder a questão 1 dos resolvidos, porque é muito boa para a gente revisar o conteúdo do capítulo, tá? E a questão 2 e 5 do DH, do desenvolvendo habilidades, página 46 e 47, tá certo? Vamos lá. Vou abrir aqui meu livro digital. Pronto. Subir aqui. Uma questãozinha do Adam Smith.
porque ele é bastante importante para entender o que é o capitalismo e o liberalismo, né? Ele é o grande nome do liberalismo ainda hoje, né? Tudo que existe de liberalismo vem a partir dele. E o que acontece? Diz assim, ó, questãozinha da FUVEST. Um comerciante está acostumado a empregar o seu dinheiro principalmente em projetos lucrativos, ao passo que um simples cavalheiro rural costuma empregar o seu dinheiro em despesas. Ele está se referindo ao dinheiro que era investido por parte da nobreza que resistia ao desenvolvimento, né, da economia com características de acumulação, né, e um mercador. Tá? Um investia o dinheiro para conseguir ganhar mais lucros e o outro, certo? O dinheiro que ele tinha só dava para suas despesas, né? E aquilo pouco que ele conseguia gerava uma renda mínima, tá? Um frequentemente vê o seu dinheiro afastar-se, tá? Um frequentemente vê o seu dinheiro afastar-se e volta às suas mãos com o lucro, né? Que é justamente o capitalista, tá? Um grande empreendedor. O outro, quando se separa do dinheiro, raramente espera vê-lo de volta. É isso que acontece, inclusive, com a classe trabalhadora hoje, né? Nas suas mais diferentes, né, frações. Aí. Esses hábitos diferentes afetam naturalmente os seus temperamentos e disposições em toda espécie de atividade. O comerciante é, em geral, um empreendedor audacioso, enquanto o cavaleiro rural, um tímido em seus empreendimentos. Ele está tentando dizer que existe dois modos de vida aí de ver a questão econômica e também de relacionar os seus ganhos, seus soldos, né, e investi-los, né? Então, vamos dar uma lida aí. Esse pequeno trecho de Adam Smith, né, A Riqueza das Nações, livro clássico e importantíssimo para o estudo da economia, tá? Inclusive da economia capitalista. Diz assim, ó, contrapõe lucro à renda. Lucro, no caso do mercantilista, aí, né, do burguês, né, e renda, no caso do cavaleiro rural. Né, do cavaleiro rural. Do cavaleiro rural. Pois geram racionalidades e modos de vida distintos. Certo? É isso que acontece na questão? É. Pontinho na A. Vamos ver os outros. Mostra a vantagem do capitalismo comercial em face da estagnação medieval. Não, no texto ele não analisa as duas economias, ele analisa duas situações distintas de dois indivíduos. Então o item B está falso. Ele não analisa nem a economia medieval e nem a economia, né, capitalista. Nem a economia mercantilista. C. Defende a lucratividade do comércio contra os baixos rendimentos do campo? Também não. Ele apenas demonstra essas duas visões distintas. Né? É a pergunta que direciona isso. Certo? Então o item D também está falso. Tá bom? Letra E. Expõe as causas da estagnação da agricultura no final do século XVIII. Também não. Ele destaca a função de uma pessoa que investe na agricultura e não da agricultura do século XVIII. Tá bom? O item E também está falso. O item correto da questão é o item A. Contrapõe lucro à renda, pois geram racionalidades e modos de vida diferentes em cada uma das situações, tanto do cavaleiro rural como também do comerciante mercantil. Tá certo? Item correto da questão, item A. Agora nós vamos para a questãozinha 2, né? Aqui da mesma página, tá? O John Locke aqui, ó, tá certo? Muito conhecido de vocês, tá? Também na filosofia. Mas ele é uma das pessoas que vai construir o liberalismo político. Por isso ele é importante também para esse debate que nós estamos fazendo. Diz assim, ó, para bem compreender o poder político e derivá-lo de sua origem, devemos considerar que o Estado, em que Estado todos os homens se acham naturalmente. De novo,
Desculpe aí, tá? Para bem compreender o poder político e derivado de sua origem, devemos considerar em que estado todos os homens se acham naturalmente, sendo este um estado de perfeita liberdade para ordenar-lhe as ações e regular-lhes as posses, e pessoas conforme acharem conveniente, dentro de certos limites da lei da natureza, sem pedir permissão ou depender da vontade de qualquer outro homem. Ele está se referindo ao poder político do Estado, certo? De intervir na vida das pessoas em determinadas situações, sem ferir, no caso que ele falou, as leis naturais, que segundo eles são leis inalienáveis e não podem ser retiradas. O direito à vida, o direito à liberdade e o direito à propriedade. Porque segundo ele, no estado de natureza, o homem nasce livre, né? E o Estado civil tem uma função de proteger isso além da esfera individual, certo? Nenhuma esfera coletiva, jurídica e maior, certo? A partir da leitura do texto acima, de acordo com o pensamento político do autor, assinale a alternativa correta. Segundo Locke, o estado de natureza se confunde com o estado de servidão? Não. Para o Locke, o estado de natureza é um estado livre. Então, o item A está falso. B. Para Locke, o direito dos homens a todas as coisas independe da convivência de cada um. Será que o direito de cada homem, né, a todas as coisas independe da convivência de cada um? Pode ser. Porque se ele diz que esses direitos são naturais, né, isso independe da convivência entre eles. O conflito gerado por um ou por outro, né, é entre indivíduos, não entre direito. Certo? Então, o item D, pontinho nele. Certo? Segundo Locke, a origem do poder político depende do estado de natureza. Eita! E aí? Será que a origem do poder político depende do estado de natureza? Em certa forma, depende. Vamos ver os outros. D. Segundo Locke, a existência de permissão para agir é compatível com o estado de natureza? E aí? A existência de permissão para agir é compatível com o estado de natureza? Não. Não necessariamente o Estado civil age conforme o estado de natureza. Ele tem as suas próprias leis e ele sabe como se organizar, mas ele serve também para proteger essas leis da natureza, né? Mas não se organiza igual a ele. Isso que entender também é falso. Estamos aí entre o B e o C, certo? Vamos ver aqui se o texto dá alguma dica. Para bem compreender o poder político derivado de sua origem, devemos considerar em que estado todos os homens se acham naturalmente, sendo este um estado de perfeita liberdade, para ordenar-lhes as ações e regular-lhes as posses, e as pessoas conforme acharem conveniente, dentro dos limites da própria lei natural, sem permissão, sem pedir permissão ou depender da vontade de qualquer outro homem. Certo? Letra B. Para Locke, os direitos do homem a todas as coisas independem da convivência de cada um? Pode ser. C. Segundo Locke, a origem do poder político depende do estado de natureza? Sim. Certo? Segundo Locke, o poder político, né? A origem do poder político depende do estado de natureza, porque este poder político serve inclusive para resguardar os direitos que foram conquistados lá pelas liberdades no estado de natureza. Por isso que o item correto da questão é o item C, certo? Agora nós vamos para a questão 5. Vem aqui, ó. Página 47 já, tá? A última questão do DH, tá bom? Opa, desculpa, para a questão 4. Não, questão 5 mesmo, tá? Desculpa aí. Gente,
Essa questãozinha, ela é do Enem de 2017, tá? De 3 anos atrás, porque o Enem de 2020 ainda não aconteceu, né? Ela fala assim: procuramos demonstrar que o desenvolvimento pode ser visto como um processo de expansão das liberdades reais, para que as pessoas desfrutem. Ele está tentando dizer que não existe incompatibilidade entre desenvolvimento e liberdade. É uma coisa que são duas coisas que deveriam caminhar juntas, tá? Inclusive dentro, né, dos marcos do capitalismo atual. O enfoque nas liberdades humanas contrasta, né, com visões mais restritas de desenvolvimento, como as que identificam o desenvolvimento com o crescimento do produto nacional bruto ou a industrialização, né, ou o crescimento da indústria. Por exemplo, como a forma como os nossos economistas, né, veem o crescimento hoje, né, não como o bem-estar do povo, né, mas como o crescimento do PIB ou então, né, como o crescimento da indústria, né, para quem pode realmente desenvolver isso, né? É uma economia dos ricos, a gente pode dizer assim, né? Não está preocupado, por exemplo, com o bem-estar das pessoas. É isso que ele está tentando dizer, que as liberdades elas devem estar de acordo, né, com o desenvolvimento. Desenvolvimento para quem? Desenvolvimento com que critérios? Com que critérios? Desenvolvimento com que critérios? É isso que se pergunta. O crescimento do produto nacional bruto pode ser importante. Claro, isso é importante, não vai dizer que não é, certo? Mas é necessário que esse crescimento ele esteja comunado com a liberdade das pessoas de ter direito de usar aquilo, direito de usufruir da riqueza do país, né? E não as grandes corporações e empresas somente. O crescimento do PNB, Produto Nacional Bruto, pode ser muito importante como um meio de expandir as liberdades. Mas as liberdades devem também de outros determinantes, dependem também de outros determinantes, como o serviço de educação, de saúde e de direitos civis. Se a população não tiver acesso a esses saúdes, a esses direitos com qualidade, é como se a riqueza produzida pelo país ela não retornasse. E na prática, ela não retorna, né? Esses direitos são extremamente sucateados, né? E ainda muitos deles estão sendo retirados com MPs, né? Com medidas provisórias, com projetos de leis, né? E outros, né? Principalmente na situação que vive o país hoje sob o neoliberalismo, tá? Letra A, não. Sim, né? Desenvolvimento como liberdade. São Paulo, Companhia das Letras 2010. A concepção de desenvolvimento proposta no texto fundamenta-se no vínculo entre duas coisas. Que vínculos são esses? Letra A, incremento da indústria e atuação no mercado financeiro? Não. Aí ele está se referindo à visão que não se tem hoje entre desenvolvimento e liberdade, mas sim a forma como os países, no contexto do neoliberalismo, veem o crescimento econômico para algumas pessoas e não para o país inteiro, certo? Não pelo bem-estar. Então, o item A está falso e não se relaciona, né, com o objetivo, né, de relacionar o desenvolvimento e a liberdade do que o texto fala. B. A criação de programas assistencialistas e controle de preços. Pode até ser, mas ele não fala no texto de criação de programas assistencialistas. Ele fala em melhorar, né, o serviço de saúde, de educação, de direitos civis, de previdência. Ele fala do estado de bem-estar, certo? A relação entre desenvolvimento e liberdade, tá? De poder escolher realmente. O que aconteceu na maior parte dos países europeus após a Segunda Guerra e também nos anos 70, na Ásia, né, com os tigres asiáticos, com a China, e também, né, com os países do norte da Europa, que hoje tem um grande nível de desenvolvimento econômico e de qualidade de vida, no caso da Suécia, da Noruega, né, da Finlândia, né, da Dinamarca, etc. C. A elevação da renda média e a arrecadação de impostos. A elevação da renda média tem a ver com ajudar a melhorar esse serviço, mas a arrecadação de impostos não. Ele não fala disso no texto, certo? Então o item C também está falso, né? A garantia da cidadania, que é justamente esse serviço que ele fala, para que a cidadania seja garantida é necessário isso, certo?
você ter minimamente como viver com qualidade, né? E a ascensão econômica, né? É isso que eles falam na relação entre desenvolvimento e liberdade. Foi isso que o estado de bem-estar social fez e que o neoliberalismo destruiu, né, após os anos 70, tá bom? O item correto da questão, item D, cidadania e ascensão econômica. Galerinha, espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje, certo? Espero que tenha dado para revisar aí o conteúdo em cima das questões, tá? Continue acompanhando o nosso canal no YouTube do CPM, respondam às atividades do portal SAI que muitos de vocês não estão fazendo, para que a nota de vocês de MA não caia no final do bimestre, certo? As atividades vão estar postadas na agenda e o cronograma da semana também, certo? Um grande abraço e até a próxima.